Canal Bichologistas. Bichologistas, tudo bem por aí? Eu sou a Evelyn, a gateira oficial aqui do canal. E justamente por isso, hoje eu tô apresentando esse vídeo, que é muito especial, porque é o vídeo de estreia da nossa playlist de gatis. E óbvio que uma estreia especial dessa demanda um gatil tão especial quanto, e por isso eu tô aqui no gatil Hagbert. Então eu tô aqui com a Júlia Torello, que é a responsável aqui pelo gatil. A Júlia é criadora dessa raça que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, o Ragdoll. Ela vai contar um pouquinho pra gente dos porquês, do porquê do nome até, né? E a Júlia, gente, ela não é só a criadora de Ragdolls. A Júlia é veterinária, especialista em felinos, especialista em reprodução e ela também dá consultoria para vários gatis. Então, sabe um pouquinho aqui do que a gente vai falar hoje, né? Júlia, obrigada por receber a gente aqui. O prazer é todo meu. E já começo te perguntando, por que Ragdoll, Júlia? Como é que você começou a criar essa raça? Então, essa é sempre umas pessoas me perguntam muito isso, por que eu escolhi? Bom, eu sempre fui gateira, né? Não dá pra negar. Tanto um dos motivos, sempre gostei de animal, um dos motivos que eu fui fazer veterinária foi exatamente porque eu gostava muito de gato e de bichos em geral. E aí, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu trabalhava numa clínica, e aí um dia falaram, conheço uma moça que tem 2 gatos, a gente fazia atendimento a domicílio, e ela falou, tem 2 gatos, que você vai amar, é uma raça que não é conhecida aqui no Brasil, fazem 17 anos. Nossa! E aí ela falou, não é conhecida no Brasil e tal, e você precisa ir lá pra conhecer. E aí eu fui na casa dessa moça, e aí me falaram que era essa raça Ragdoll, e que realmente tinha essa questão de ser um gato muito dócil e tal. Aí eu lembro que eu fui veterinária, né, lá, que os gatos já não curtem muito. E aí quando eu entrei, ela entrou com o gato, assim, derretido, né, derretido. Foi a tia Renata. Foi? Foi, a tia Renata. E aí eu cheguei lá e o gato derretido no colo dela, ela em seu cappuccino e me mostrava. Eu falava, gente, mas o que é isso? E assim, como eu sempre fui muito felícia, eu esmagava os gatos. Eu te entendo. Eles não querem. E aí ela me derreteu, me deu aquele gato do jeito que ela deu. Ele ficou, eu falei, não, o que é isso? Não é possível. E aí, realmente, me encantou isso. E aí, eu fui atrás, né, de conhecer um pouco da raça, me interessei, e aí descobri que não tinha gatis aqui. Na verdade, ela nem era uma criadora, ela tinha umas ninhadas, mas ainda não tinha isso de ser criadora. Nossa. E aí, ela mesma me orientou, ela falou, eu acho que você precisa fazer tudo certinho, vamos, eu te ajudo. E aí, foi aí que eu fui atrás para trazer o meu primeiro casal, que veio do Canadá. Do Canadá, o teu primeiro... Nossa, então você foi pioneira aqui. Tinha muito... Existia já gatis aqui de Ragdoll, mas poucos. Eu acho que tinham 2 aqui no Brasil. Porque é uma raça muito nova, né? É uma raça recente, não é uma raça antiga. Então, realmente, aqui no Brasil não era muito difundido. E aproveitando que você entrou nessa questão de ser uma raça recente, como que é a origem dessa raça, né? Eu vi que é um pouco nebuloso aí, mas eles têm cruzamento aí com o pessoal, com o Sagrado da Birmânia. Então, isso mesmo? Exatamente, não se sabe. Já teve várias teorias, né, da origem da raça. Até hoje a gente não sabe exatamente. Então é uma história meio nebulosa, assim. Mas foi na época dos anos 60, de 1960, então que a gente sabe que isso é real, uma criadora que chamava Ann Baker, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ela começou a criar, né, nasceu essa raça de uma gata, de Josephine, que falam que era uma angorá branca de olhos azuis, e essa gata era uma gata muito dócil. Então ela tinha essa questão da docilidade, tinha aquela aparência da angorá, que é aquele pelo sedoso, né, não tão volumoso, mas comprido. E aí ela começou a fazer cruzamento com outras raças que também não se sabe exatamente, mas sabem que o Sagrado da Birmânia tá dentro da origem da raça, exatamente por conta até da cor deles, né, deles serem gatos ponteados. E aí foi se propagando essa criação, e aí depois de alguns anos foi oficial, né? Foi realmente aceita nas federações, mas é uma raça relativamente recente, porque perto, por exemplo, dos Sagrados da Birmânia, que são gatos super antigos, dos Angorás são mais ainda, então é uma raça que não é
conhecida, sabe? Não é ainda tão... tem poucos anos ainda de trabalho em cima da raça. E até pra eu entender a questão do nome também, que tem não sei se é mito ou se é verdade, isso que Ragdoll é boneca em inglês, né? É boneca de pano. E conta pra gente, por que eles têm esse nome? Então, eles têm esse nome exatamente por conta... Isso também é sempre... Eu sempre falo que eu sou uma pessoa super, super honesta. Então, muitas pessoas, quando vêm procurar os regs, eles falam que querem o Ragdoll porque tem essa ideia de boneca de pano, que seria um gato que relaxa totalmente no colo das pessoas. Mas o que eu sempre explico? Eles relaxam no colo das pessoas que eles confiam. E no ombro. No colo das pessoas que eles confiam. Então, é muito... Porque a pessoa acha que ela vai chegar, pegar e ele vai derreter. Não, ele é um animal, um ser, ele desconfia, ele não conhece. Então, no colo das pessoas que ele confia, quando você segura, ele solta o corpo. O que normalmente não acontece com outros gatos que acabam ficando um pouco mais tensos. Então, ele tem essa capacidade de relaxar no colo das pessoas que eles confiam. É muito molinho. Assim, ó, tá vendo? Eles ficam relaxadinhos, ó. No colo das pessoas. Eles não têm tanto esse receio, sabe? Que os outros. A gente gosta de beijo. Eu tô com uma inveja dela fazer isso. Faz não. Na barriga. Eu tô quase fazendo igual. Então eles fazem isso, mesmo os adultos. Depois eu vou me pedir para os meninos mostrarem para vocês, mas é assim, porque conhecem a gente, então tem muito isso. Agora não é o que as pessoas têm, criam uma expectativa de que vai ser aquele gato que te pede colo, que quer ficar no colo toda hora, e é desconfortável para os animais, lógico, entendeu? Então eu sou super honesta, eu falo, não adianta você criar uma falsa expectativa que não existe. Não vai acontecer. Então quer dizer, eles gostam, eles vêm, eles procuram você, querem sua atenção, mas não necessariamente eles estão o tempo inteiro juntos, é lógico, né? Porque né? é incômodo para eles. Claro. E deixa eu aproveitar aqui e te perguntar. Falando um pouquinho das características físicas deles, né? Quais são as cores padrão da raça? Tem cor sólida? Não tem? Como é que são então, as características? Primeiro, de personalidade tem isso, realmente, deles serem gatos. Eles são gatos muito carentes. Então, eles prezam muito a companhia das pessoas. Então, a maior procura realmente é essa, por conta dessa docilidade, desse companheirismo que eles têm. Então, falam que é meio parecido com um cachorro. Eles estão seguindo a gente o tempo inteiro, querem estar perto. Então, eles têm muito isso. E assim, mas não dá pra descartar a aparência física deles, que é belíssima, né? Eu sou suspeita pra falar. Então, muitas vezes as pessoas também vêm por conta disso, né? Daquele olho intenso que eles têm azul. Então, quer dizer, todo Ragdoll tem olho azul. Isso então, que eu ia te perguntar, é sempre azul. Se sempre não azul. For azul, tá fora do padrão Ragdoll. da raça. Porque o que acontece, na verdade, Eve? Os Ragdolls, eles vêm... eles são gatos ponteados. Então, geneticamente, eles têm o gene CS, que é o gene ponteado. O que é o ponteado pra quem é leigo? O ponteado é aquele famoso siamês, que normalmente é um cialata, né, que a gente conhece, que é aquele gato que tem as orelhas mais escuras, né, a cauda mais escura e o centro do corpo mais claro. Então, os Ragdolls, eles têm esse gene. Então, todo gato... E o que acontece? Todo gato que tem o gene ponteado tem olho azul. Então, uma coisa tá atrelada à outra. Então, se existe um Ragdoll que não tem olho azul, na verdade, ele não é um Ragdoll puro. Você entende? Ele pode ser outra raça, mas um Ragdoll ele não é. Então tem isso. Aqui, ó, e eles são ponteados. Pegar ela pra mostrar. Vem cá. Pegar daí você vê. Vamos mostrar aqui. Ó, tá vendo? Olha o olho. Todas eles têm o olho bem azul, ó, é um azul bem intenso, e são ponteados, ó. Você vê que a cauda é mais escura, e as extremidades são... aqui, ó, todas as extremidades são mais escurinhas, e o centro do corpo é diluído. Isso também tem a ver com a temperatura corporal deles, porque eles nascem inteiros brancos. Aí, conforme... eles vão desenvolvendo uma temperatura, né, heterogênea fora do útero, aonde é mais frio, que são nas extremidades, ele vai ser mais escuro. E onde é o centro do corpo, que ele é mais quente, ele vai ser mais claro. Então isso tem a ver, por isso que em lugares que são muito frios, os Ragdolls costumam ser mais escuros que em lugares que são muito calor. Então também tem essa relação da cor com a temperatura do corpo, e acaba muitas vezes a temperatura ambiente pode influenciar também. E o tamanho deles, assim, qual é o peso aproximado deles? Então, e também tem isso. Muitas vezes quando as pessoas vêm aqui visitar o gativo, elas falam, mas eu nem acho eles tão grandes, né? É porque assim, a gente tem que entender que os gatos, quando eles são castrados, eles tendem a ficar maior, tá? Então, não dá pra você comparar os nossos aqui
que são gatos, né, enfim, que não são castrados, têm filhote, reproduzem com os gatos que são castrados. Então, os castrados, né, que é o que eu falo, vão ser gatos grandes, de um porte grande, não vão ser tão grandes, por exemplo, quanto um Maine Coon, que é um gato de uma estrutura mais longilínea, mais musculoso, mas eles são gatos pesados, um pouquinho mais rechonchudinhos, vamos dizer assim, mas eles são gatos de uma estrutura pesada. Então, um macho, sem ser gordinho, né, vai pesar em torno de uns 7 quilos, assim, saudável, Macho fit, tá? saudável. E uma fêmea em torno de uns 6 quilos, 5, 6 quilos. As assim, fêmeas sempre pesam sempre são. menos, Eu falo né? que o ragdoll macho e fêmea, a principal diferença é como se você comparasse com um leão e uma leoa. Então o leão, ele vai ter aquela juba, né, mais intensa, mais imponente, mais peludo, e a fêmea, ela é um pouco menor, mais delicada, não é tão peluda. Então a principal diferença física, né, deles é essa. Mas legal. são gatos de uma estrutura grande. Grande, assim, né? De uma pelagem também não tão densa. Então eles não têm uma pelagem tão densa, por exemplo, quanto uns persas, porque eles não têm tanto subpelo, tá vendo? É que a Daisy agora teve bebê, então ela tá com uma pelagem um pouco mais curta. E verão, né? Que a gente tá num calorzão. Mas se você for ver, ela não tem tanto subpelo. Oh, amor, você enroscou. Ela não tem tanto subpelo quanto um persa, mas ela tem uma pelagem. E o toque, assim, tem que ser um toque sedoso e frio, que a gente fala, sabe? Não é aquele toque tão lanoso, sabe? De pelo. Então, se você passar, você vê que tem essa textura de mais... Parece um pelo de coelho, né? A gente fala, na verdade. É um pouquinho mais denso, né? É uma pelagem uma pelagem macia. como se fosse de coelhinho. Ai, é um bichinho de pelúcia, gente. Não é. Eu tô Não brincando. É uma... Por favor. Exatamente. E aproveitando aqui, não sei se já deu pra ver que a gente tá no meio de gatinhos. Quantos gatinhos nascem em cada ninhada, aproximadamente? Aí, uma média? Uma média de uns 5 gatinhos, 4 a 5 gatinhos. Tem ninhada que vem 6, 7. Eu não gosto, pessoalmente, de ninhadas muito numerosas, porque eu acho que, pra mim, o ideal é que a gata dê conta de cuidar dos gatinhos, entendeu? Quando é uma ninhada com mais de 6, normalmente você acaba precisando ajudar. Então eu gosto, na verdade, que as gatas acabam... Então, pra mim, uma ninhada de 6 é o suficiente. Mas, normalmente, é isso. Uma média de uns 5 gatinhos, 4 gatinhos por ninhada. Perfeito. Então, e aproveitando aqui que a gente está falando de pelagem, polêmica. Vou fazer uma pergunta polêmica. Pode fazer, eu adoro as polêmicas, porque eu sou super honesta. Então as pessoas falam, todo mundo tem dúvida, ela pergunta pra Júlia porque ela não mente. Ragdoll, por ter essa pelagem aí, ele tem que tomar banho? Como é que é essa polêmica aí? Eu vou dizer como criador e como veterinária, nenhum gato precisa tomar banho, tá? Assim, se você fizer uma manutenção do pelo dele, ele não precisa tomar banho. E não faz bem para os gatos tomarem banho. O que eu acho assim, os gatos que são muito peludos, como os persas, têm um subpelo muito denso, é mais difícil de você manter. Então eu entendo que às vezes você dê um banho para soltar. E assim, claro, quando a gente participa de competição, eles vão fazer campeonato, a gente dá banho porque faz uma diferença. O pelo fica mais cheio, mais brilhoso. Mas em termos de saúde e de limpeza, de manutenção, de higiene, eles não precisam. Em casa, não. Não, as minhas meninas nunca tem um gato aqui que nunca tomou banho na vida. E tá ok, sabe? Então eu falo, eles não precisam pra saúde deles. Mas eu tenho muito tutor que fala, mas eu quero dar. Eu falo, ok, você quer dar 2 meses, a cada 2 meses, não um intervalo menor que esse, porque você vai tirar a oleosidade da pele do gato, que é a proteção. Eles odeiam tomar banho, então é muito difícil. O meu gato gosta. É 1 em 1 milhão, entendeu? Tudo que você vê ali na internet é um caso em 1 milhão. Normalmente eles não gostam. Vai estressar o bichinho. Você vai estressar, pode cair a imunidade, sabe? Então, assim, o que é importante nos regs? Você ter uma boa manutenção da pelagem. Então, como eles não têm tanto subpelo, você não precisa escovar todos os dias. Então, você escovando ali 2 vezes por semana, com uma rasqueadeira ou um pente, você pode usar os dois até. A rasqueadeira, ela tira mais o volume, né, do pelo, e o pente, ele ajeita. Então, você escovando 2 vezes, bem escovado por semana, já é o suficiente. Já tá bom. E assim, sujou, aconteceu, sujou o bumbum, pisou, vai, passa um lencinho umedecido, ou faz aquele famoso banho de assento, banho de assento que já tá valendo, exatamente, né? Mas mais que isso, não precisa. Não tem necessidade. E agora, falando um pouco aqui das características comportamentais, do temperamento dos ragdolls, como é que, a gente sabe, né, que cada gato, assim como cães, cada indivíduo é um indivíduo. Mas em linhas gerais, assim, da raça, o que são as características mais marcantes aí deles?
Então, em linhas gerais, o principal, o que a gente mais tem procura mesmo, é por conta da personalidade, da docilidade deles. Então, pra gente que tem criança, que tem outros animais de estimação, porque são gatos que se adaptam com muita facilidade. Então, eles têm uma personalidade realmente de serem muito dóceis. São gatos brincalhões, gostam de interagir com as pessoas, mas eles não têm aquele nível tão elevado de energia. Então, por exemplo, se você comparar com algumas raças como o Bengal, que são gatos mais ativos, mais energéticos, o Reg ele não é tão. Mas não significa que seja um gato totalmente de chão, por exemplo. As pessoas falam, é gato de chão. Não, eles sobem nas coisas, precisa ter lá muro, tá? Não dá pra contar com a sorte. Lógico. Mas eles não são tão ativos quanto outras raças, ou até às vezes contra os gatinhos que não tem raça também, que muitas vezes são mais espertos, né? Então, acho que o principal característica da personalidade é essa. A docilidade mesmo da raça. E tem muita gente que tem criança e eles têm muita paciência com criança. Assim, eles não, pra você ter ideia, os meninos, o gatinho tem 16 anos, o Henrique tem 12. Então, quer dizer, nasceram com gatos e engatinharam com gatos, os gatos dormiam no berço deles. Então, sempre tiveram esse contato e, assim, nunca foram arranhados de machucar na vida. Vocês já foram? Nunca foram. O máximo, assim, quando abusou muito, segurou um filhotinho, aí na hora que ia cair, tomou um arranhãozinho. Mas, assim, de bater, sabe? Jamais. Então, eles têm muita paciência. Então, eles gostam e vão com as crianças. Então, acho que isso é um ponto bacana, assim. São mais receptivos também com outros animais, né? Com cachorros e tudo mais. E uma pergunta que eu te faço. Eu ouvi falar que os pais de crianças com transtorno do espectro autista buscam mais por gatinhos como Ragdoll e tal. Isso é verdade? Isso faz... isso começou a acontecer há pouco tempo, assim. Eu acho que teve muito lance da pandemia também, né? Muita gente em casa e tal. Então a gente começou a ter muita procura de gatos para auxiliar, porque não só as crianças, né, que tem, de repente, estão dentro do espectro autista, mas muita gente ansiosa. Então muitas pessoas começaram a procurar os gatos em si, enfim, os gatos, né, de raça e tal, por conta disso. E até o meu pai é psiquiatra, então há um tempo atrás eu tive uma tutora que veio conversar comigo, ela falou, olha, meu filho, minha filha, na verdade, tá precisando de um animal de companhia, o médico indicou um cachorro, tá, mas a gente não tem tanta afinidade, ela tá dentro do espectro, e eu queria saber, aí eu conversei muito com meu pai sobre isso, e aí me deu um clique, assim, sabe, então eu realmente já tenho alguns tutores que tem, né, famílias que têm crianças, assim, e tem gatos meus. E por que acontece, na verdade? Eu sou gateira, então eu sou suspeita pra dizer. Mas os gatos, eles têm uma coisa... Eles têm um temperamento, uma personalidade, isso todos os gatos, eu acho que os regs talvez mais, de passarem não tanta ansiedade. Você entende? Eles o cachorro, às vezes, ele vai lá todo, né? Ele demanda uma atenção muito grande. Então, é claro, o gato, ele vai suprir. Muitas vezes as pessoas que estão dentro do espectro autista têm uma dificuldade de sociabilização, muitas vezes têm atitudes que são julgadas pelas pessoas, e quando elas estão junto com os animais, isso não acontece, você entendeu? Eles são puros. Então, eles não estão ali eles não querem entender, eles estão ali para sentir, querem ser amados, então eles respondem com mais facilidade a tudo isso. E eu acho que muito isso, assim, essa mãe até me falou, pra mim foi a melhor coisa, porque às vezes o meu filho ficava muito angustiado com o cachorro, né, porque o cachorro ele tem aquela energia, e aí às vezes isso pode até deixar um pouco mais, então os gatos, a gente sabe até que o ronronar deles é terapêutico. É terapêutico, né? Mas isso é comprovado cientificamente. Então, eles têm essa capacidade de acalmar, sabe, sem deixar a gente um pouco mais tranquila. Eu falo que filtra mesmo as nossas energias. Então a gente tem tido, assim, experiências positivas, sabe? Com crianças especiais e até adultos, pessoas que falam, eu tô deprimida. Claro, né? Idosos e tudo mais. Sim, exatamente. E eles demandam, gato em si já é um animal que, claro, ele também exige cuidados, mas é menos do que o cachorro, que você tem que levar pra passear, enfim. Tem outras questões, às vezes, que você precisa de um tempo a mais, né? Uma disponibilidade a mais pra isso. Perfeito. E agora entrando aqui um pouquinho na questão de saúde, como que tem algum ponto de atenção aí em relação à saúde do Ragdoll? Como que é a manutenção? Me conta um pouquinho.
o principal ponto dos regs, assim, que ainda, se você digitar na internet, você vai ver o que vai sair, que eles falam, ragdoll tem predisposição a ter uma doença cardíaca que chama cardiomiopatia hipertrófica. Na verdade, cardiomiopatia hipertrófica. É quando o coração, na verdade, ele cresce, né, mas nesse caso ele cresce para dentro, não para fora, né, e aí ele não consegue bombear o sangue direito, né, não consegue fazer a função dele de bombear. E o que acontece? Na verdade, os regs, eles têm uma predisposição a ter um gene que é mutado. Então, existe um gene que já foi descoberto que pode predispor os gatos a terem essa cardiomiopatia hipertrófica. Mas esse gene já foi descoberto há muitos anos. Quando eu comecei a criar, que fazem 17 anos, foi quando eles começaram a fazer os testes genéticos. Antigamente só se fazia teste de ecocardiograma. E aí lançaram esse teste genético. Então, o que acontece? Hoje, sinceramente, eu acho que, sei lá, 95% dos gatinhos no mundo tem gatos que trabalham com todos negativos. Tanto heterozigoto quanto homozigoto, menos ainda, né? E para essa doença. Então, assim, não é uma preocupação que eu acho que deveria estar tão nas pessoas, porque já não existe, mais, entendeu? Já tá, e é o que eu sempre explico para as pessoas. Também não adianta. O gato, ele pode ser negativo para esse gene e pode desenvolver uma doença cardíaca. E vice-versa. A gente já sabe nos estudos, como eu sou veterinária, eu participei, inclusive, de uma época de um estudo que foi feito na USP com gatos, porque o Maine Coon também tem essa doença. E a gente participou desse estudo e a gente viu que gatos que também eram heterozigotos não desenvolveram. Então, também tem isso, a gente não sabe, né? Porque ela é dominante, mas ela tem um fator de expressão. Então, ela pode expressar mais ou menos. Então, esse é o principal que as pessoas sempre perguntam. De resto, costumam ter uma boa saúde, costumam... Eles são um pouco sensíveis, assim, vamos dizer, a trocas gastrointestinal, assim, a trocas repentinas de ração. Então, eu falo que, eu sempre explico, na verdade... Quando o tutor sai daqui, gato, ele vai com um manualzinho, sabe? Então tem lá 16 páginas, o manual explica todas as coisas da raça, tudo isso que você tá me perguntando. E lá eu sempre falo, não é pra ficar trocando. Eles não têm isso de enjoar, sabe? Pode dar a mesma ração, tem que dar ração úmida, tem que dar ração seca, mas não precisa ficar variando tanto, entendeu? Porque essa transição tem que ser sempre gradual. Então se você fica fazendo a festa do sachê, às vezes eles podem dar uma descompensada ali. Mas é importante, já que a Júlia mencionou, é importante a gente lembrar que é preciso sim dar a ração úmida também, sim, porque os gatos, eles não bebem tanta água quanto, né, eles deveriam com facilidade. Então é uma forma da gente ajudar na hidratação. Ela tá molhando a pata na água enquanto você tá falando. Vem cá, você vai sem vergonha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ela pegou. Nina, você tá molhando, Nina. Você tá molhando. Eu tô falando que gato não gosta de água e você molhando as patas na água. Amor. Então, os gatos, eles têm uma origem desértica, tá? Então, eles sempre vão beber menos água. Eles têm o instinto de beber água para eles é menor. Então, por isso que se a gente oferece diariamente uma alimentação úmida, que, claro, o ideal seria que eles comessem 100% alimentação úmida, mas a gente sabe que é complicado e sabe a praticidade de poder oferecer um alimento seco. Então, eu sou a favor, e é o que eu faço aqui, e oriento o instrutor a ter o que a gente chama que é um mix feeding, né? Que você dá comida seca e comida úmida. Então, a seca fica ali à vontade, e a comida úmida, se você puder oferecer 2 vezes por dia, um sachê. Hoje em dia tem até aquelas mais naturais que vêm em lata e tal, ou fazer uma alimentação natural se for prescrita por um veterinário, também é super bacana. Mas é importante que eles tenham sempre uma ingestão de alimentos úmidos para aumentar o aporte hídrico deles, porque se depender deles beberem água, eles não vão. Gente, eles aí não vão. Não tem jeito, isso né? não é só gato de raça, é qualquer gato. Exatamente. E qual que é a expectativa de vida deles aproximadamente? A expectativa de vida, eu falo que é como um gato comum. Eu falo que quando eu tô agora com 17 anos do gatinho, eu já tô começando a ter as minhas primeiras perdas dos meus netos, né? Então então por isso que eu falo, 17 anos, eu tive, sei lá, agora nos últimos 2, 3 anos as minhas primeiras perdas. Então eu falo que assim, a média de uns 12, 15 anos como qualquer gato. Claro, pode ser que chegue em 21, a gente vê, pode, mas a gente não sabe. Né? Não é como qualquer gato, eles não têm problema de ter uma expectativa de vida menor, assim, eles são... Eu falo que, como veterinário, eu escolhi exatamente essa raça porque eu sei que são gatos saudáveis, sabe? Não tem tanto problema quanto muitas raças a gente vê, assim. Ai, que lindo. Podiam ser pena que não são pra sempre. Exatamente. Pena que não são pra sempre. E, Júlia, seguinte, podemos ir agora pra uma sessão
Verdades ou mitos? Claro, pode. Esse É o que as eu vou pessoas pegar mais minha gostam. cola agora, porque essa aqui, ó, eu tive que anotar as verdades e mitos pra gente confirmar aqui com a Júlia se é ou não é. A hora da sessão verdade ou mito. Bora. Vamos lá? Vamos lá. Vou trazer aqui pra você as principais pegadinhas aqui que eu vi na internet pra gente confirmar. Vamos lá. É verdade ou é mito que o ragdoll é um gato de colo? Existe um meio termo? é assim, é verdade, porque comparado aos outros gatos, eles ficam mais à vontade no colo das pessoas, entendeu? Mas é que o jeito em que é passado muitas vezes cria uma expectativa que é irreal. Ele vai ficar o né? dia inteiro ele no vai seu ficar colo, derretido né? no meu colo, o melhor lugar vai ser o colo. Não é. Eles têm a capacidade de relaxar no colo das pessoas que eles confiam. Então, quando você pega, você vê que ele relaxa, tá? É um gatinho que relaxa quando você pega, parece que tá, Nossa, eu tá que sofrendo. nunca vi esse Pode. gato pegar pra ver. Vamos lá. Gente, nunca vi esse gatinho. Ele nunca me viu e ó. Eles têm essa capacidade de relaxar no colo das pessoas que eles confiam. Claro que o filhotinho, ele ainda não desconfia de ninguém. Ele não sabe, na verdade. É uma Mas pena. o que eu sempre... O que eu sempre falo? É isso, eles vêm, eles pedem carinho, eles sobem no seu colo, mas deu o tempinho deles, eles vão embora. E alguns sobem tá? no ombro. Exatamente. Eu Algum só é tipo tô macaquinho. com uma pena que vocês não podem sentir o cheirinho que eu tô sentindo, gente. de É o neném. cheirinho de neném. É. Ai, meu bafinho de leite. Bafinho de leite. Vamos lá. Segunda pergunta do verdade ou mito. É verdade ou mito que os ragdolls são gatinhos de chão inativos, preguiçosos? Isso é mito. É mito. É mito. E eu brinco até, os tutores aqui do Gatil, eles falam que se tivesse um reclame aqui, que eles iam falar isso. Eles falam, eu levo o gato achando que vai ser um gato super bonzinho, que não vai fazer nada. Não, eles são arteiros, quanto qualquer gato, entendeu? Claro, eles não conseguem ser tão ativos ao ponto de, como outras raças que sobem, escalam, eles não são, eles realmente, por conta até da conformação corporal deles, são mais gordinhos e tal, eles não são gatos de subirem em lugares tão altos. Mas assim, é claro que é o que eu sempre falo, existe uma personalidade individual de cada gato, que não dá pra... Você pode ter a raça, você pode ter a mesma mãe, você pode ter a mesma pai, e a ninhada sair um gato que é super serelepe e um gato que é mais tímido, entendeu? Mas eles, no geral, não são gatos que não interagem. Eles gostam de brincar, eles são super, assim, querem estar junto, brincar, sobem em lugares, então vão subir em cima da mesa, vão subir no sofá, se tiver prateleira, eles vão subir. Então, tudo precisa ser pensado. A sua casa tem que ser gatificada, independentemente se você tem um ragdoll, ou se você tem um vira-latinha, ou se você tem um Bengal, você tem que fazer uma gatificação, tá? Então, é importante pra qualidade eles de isso. vida, né, gente? Até pro desenvolvimento mental deles também. Né? Verdade ou mito que eles não soltam pelo? Não existe. Eu falo hipoalergênico também, já me perguntaram, mas gato é hipoalergênico. Primeiro, não existe gato hipoalergênico, tá? Não existe, não caiam nisso. E também não existe gato que não solta pelo. A diferença é, gatos de pelo curto soltam pelos curtos, gatos de pelos longos soltam pelos longos. E você não precisa ser, né, tipo, ufa, muito inteligente. Só que assim, um pelo longo, você vê mais do que um pelo curto, entendeu? Claro. Então te incomoda mais, porque o volume fica maior. E o que faz muita diferença são as estações do ano. Então um gato que tem um pelo mais longo, o que acontece? No verão ele vai acabar perdendo um pouco mais desse pelo para manter a temperatura. Então eles vão soltar pelos. Outras coisas que interferem, a alimentação, tem que ter uma boa alimentação, uma ração de qualidade, que isso também interfere na soltar pelos, mas todo gato vai soltar pelo, tá? Se falar que não solta é mentira. Por isso que a escovação, 2 vezes por semana, você vai conseguir controlar tudo isso, não vai viver lotada de pelo, mas vai soltar pelo, não tem gato jeito. solta pelo. Se você não Cachorro quer ter solta pelo, pelo também. não tenham gatos, não tenham, pegue um de pelúcia, né? ou Não tem tem gato como, sem né? pelo. Ou tem o Sprinks também, né? Exatamente. Última pergunta. É verdade ou é mito que essa raça tem um crescimento mais lento que outras, que eles demoram mais para atingir a maturidade? Então, existe isso também. Eu até concordo que eles realmente demoram, mas eu ainda acho que não é tanto da raça e sim da castração. Porque quando você castra eles precocemente, que a gente castra eles antes de entregar, né? Então a castração pediátrica,
eles vão demorar mais tempo para fechar, na verdade, as epífises ósseas, então eles vão crescendo, demoram mais para terminar o crescimento, entendeu? Então eu acho que isso é meio que todos os gatos que têm a castração. A verdade, assim, não existe, né, nenhum contra, que todo mundo muito me questiona isso. Castrar cachorro precocemente é totalmente diferente de castrar gato. Castrar cachorro hoje em dia, eu digo, pelo que a gente entende dos estudos e da literatura, realmente existem consequências para a saúde deles. Para os gatos, não. Eu faço isso há 17 anos e eu nunca tive nenhum problema com os meus gatos decorrente da castração, tá? Nada, nem obstrução urinária, nada. Não tem. É muito mais estilo de vida, alimentação, sedentarismo, obesidade, que estão acarretando esses problemas do que a castração em si, tá? Então, eu acho que é isso. Eles têm um crescimento mais lento, então realmente você vai ver um ragdoll castrado atingir o seu peso e a sua maturidade máxima aí entre 2 e 3 anos de idade. Mas eu acho que tem muito a ver também com essa questão da castração e não só com a questão da raça, tá? Ah, perfeito. Era isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários se alguma dessas verdades ou mitos foram novidade pra vocês. Se vocês sabem mais algum mito, conta aqui pra gente que depois eu vou bater essa bola com a Júlia e a gente traz uns Instagrams e uns rios aí pra vocês, tá? E Júlia, quem aqui tiver interessado aí em adquirir um desses, ou vários desses aqui, como que é? Como que... Eu falo assim, como eu trabalho, tá? Normalmente a gente entrega os gatinhos entre 3 e 4 meses de idade, porque é muito importante para os gatinhos conviverem. Tá, isso é uma questão assim que eu não abro mão. Muita gente me pergunta, mas eu queria pequenininho. Tem gente que quer dar até mamar pro gato. Eu queria assim, eu falo, gente, eles têm que conviver com a mãe e com os irmãos. Porque a questão da sociabilização, isso é um ponto que eu bato muito, assim. Pode ser da raça, pode ser a raça que for, pode ser o gato que for. Se ele não for bem sociabilizado, então quer dizer, não conviver com a mãe, não conviver com os irmãos, não convivem com criança, com cachorro. Tudo isso é o que torna, na verdade, o gato sociável, entendeu? E essa fase, eles estão, essa ninhada aqui, por exemplo, eles vão fazer 2 meses de idade. Então, eles aprendem a brincar, eles aprendem a usar caixa de areia. Então, eles precisam conviver com a mãe, com os irmãos, né? Então, a gente só entrega depois de 3, 4 meses de idade. Eles vão castrados. Então, a gente faz a castração, vão com 2 doses de vacina, com 2 doses de tríplice e toda a documentação, atestado de saúde, tudo certinho. A gente entrega tudo certinho, kitzinho de enxoval. Eu sempre faço questão de estar próxima, então como eu sou veterinária, tudo que tem dúvida é comigo, então eu tenho contato dos tutores que compraram comigo há 15 anos atrás. Então eu falo, liga, sabe, tá com alguma dúvida, conversa, eu tento sempre orientar, mesmo de longe, dar um feedback, tentar sempre dar uma orientada. Então isso pra mim é bem importante. E como é que é a questão de valores? Assim, o que é uma média pra gente pensar em um mínimo pra ter essa noção de que o gatil é um gatil responsável, né? Que a gente tá realmente falando da raça Ragdoll. Porque é aquilo, né? A gente sabe que hoje em dia muita pessoa fala, eu tenho um gatinho que parece com um Ragdoll. Aí você vai olhar, você fala, realmente, talvez ali a coloração e tal, mas não é. Então é o que eu sempre falo, é importante a gente ter eu acho que isso é super válido, ter uma média. Então, como eu tenho contato, exatamente por prestar consultoria para os gatis, eu tenho contato com todos, principalmente os de Ragdoll, que são independentes, nós somos amigos, né, os criadores, então a gente sabe por quanto as pessoas vendem. Então a média, normalmente, de preço de um Ragdoll vai sair em torno de uns 6.500, 7 mil a 8 mil reais, tá? Então, assim, menos que 6 mil reais um Ragdoll, é muito difícil, Você sabe? achar por R$1.000 na internet, gente, não caia Não nisso. tem, porque assim, é o custo, tem que entendeu? trazer os gatos de fora, tem todo um cuidado de manutenção. Sabe? Exatamente. Então, a gente sabe que isso faz diferença. Então, por isso que eu falo, eu bato isso muito com os criadores. Então, a gente precisa prezar a qualidade. Então, para isso, a gente precisa oferecer o melhor, entendeu? Você tem que ter um veterinário responsável pelo teu gatil. No caso, eu sou, mas se você você tem que ter um veterinário responsável, a alimentação. Claro. Então, todas essas coisas são importantes. Legal. E aí, se tem alguém que não é daqui do estado de São Paulo, mas tem interesse, você consegue enviar para todo o Brasil? A maioria dos tutores, a gente está aqui em Campinas, né, no interior de São Paulo, a maioria dos tutores são realmente de fora
do estado, né? Eu tenho muita gente do Nordeste, então a gente faz, sim, esse envio de avião. Eu sempre tranquilizo os tutores, porque eles sempre me perguntam, eu falo, graças a Deus, eu nunca tive problema, e eu não vou mentir, né? nunca tive problema. Agora, porque, assim, né, recentemente a gente teve um problema com um cachorro, que teve uma repercussão na mídia, mas é muito diferente gato de cachorro, você entende? Porque um cachorro, quando você coloca dentro de uma casinha de transporte, o cachorro, muitas vezes, ele fica angustiado, ele hiperventila, ele quer sair, então tudo isso, para a saúde do cachorro é complicado. O gato não, ele entra dentro da caixa de transporte e, tipo, ele fala, opa, tá melhor ficar aqui do que lá fora que eu nem sei o que vai acontecer. Então ele fica ali. Então não precisa sedar, não precisa nada, eles vão super tranquilo. Graças a Deus eu nunca tive problema. Então se precisar, maravilha. Eu só mando de voo direto, eu tenho todo esse cuidado de agendar nos melhores horários, não tão quente, sempre ou no comecinho do dia ou de noite, para não ter perigo também deles chegarem muito no calor. Mas eu nunca tive problema. Gente, isso é um gatilho responsável, isso é a responsabilidade e enfim... Se vocês aí tiverem dúvidas, quiserem saber mais detalhes, a gente vai deixar o Instagram da Júlia aqui embaixo. Pode ir falando assim também, sim. O Instagram é simples, é @regburt, que é RAGBURT. Aparecendo aqui embaixo. Então é isso, gente. Vocês podem ficar à vontade aí para enviar as dúvidas aí diretamente no Instagram da Júlia, que aí, caso você queira já... ter essa nova adesão na sua família, aí a Júlia vai estar aí para responder para vocês. Tem muita gente que entra lá, às vezes, no Instagram, eu acho que, sei lá, a maioria dos meus seguidores é só para ver, porque como a gente posta muito, né, o dia a dia, porque quem tá lá, eu falo, e também é isso, né, você vê o que tá acontecendo, então você vê o cuidado que a gente tem, então tem muita gente que acompanha porque fala, a minha sessão de terapia é fofura, sabe, eu vou pra ver os gatinhos, pra ver você cuidando deles e tal, então querendo ou não, eu falo que hoje em dia é um entretenimento, né. Não, e de verdade, gente, acessem o Instagram da Júlia, porque a Júlia, ela mostra muita coisa de conhecimento, melhores arranhadores, tipos de comedouros, de fontes. Então, tudo isso é bacana pra gente que já é gateiro, ou você que quer se tornar aí um novo gateiro. É muito importante já ter essa noção, né, do que vai ser necessário pro enxovalzinho do gato e tudo mais. E as dicas também de saúde, de tudo. A Júlia faz muita coisa bacana lá no Instagram. Acesse Maratone. Maratone, que vocês vão gostar. E aqui a gente até vai mostrar para vocês aqui, com essas imagens que nós gravamos, vocês vão ver por aí, a gente tá com ninhadas diferentes, de diferentes idades aqui. Vocês também conseguem acompanhar lá no Instagram da Júlia. Então tem esse pessoalzinho de quantos dias, Júlia? Assim? Esses aí estão com 55 dias. Aí, lá, vocês acompanharam o outro da outra sala que tava mamando na mãezinha, a menorzinha, tem a maiorzinha, enfim. Lá no Instagram da Júlia também. E fiquem de olho, porque nós vamos trazer a Júlia para um novo vídeo em que nós vamos falar justamente sobre como escolher um bom gatil. Né? Como a Júlia tem esse trabalho de consultoria Brasil afora dos gatis, já deixa aqui embaixo a sua perguntinha, o que você quer saber, o que é importante pra gente, e não só do ragdoll, tá? Ela é mentora de gatis de todas das mais diversas raças. Então, se você também tem curiosidade sobre um British, etc., fica aí, que esse vídeo vai vir, e vai vir que vem, hein? Não é? Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, e muito obrigada por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal! Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Gente. Bichinhos a brincar sempre vão encantar. Cães e gatos vão passear no canal Bichologistas. Alegria no ar, com filhotes a saltar, todos juntos a vibrar no canal Bichologistas. Bichologistas vem ver, animais vão te envolver, sorrisos vão florescer no canal pra você. Todo dia aprender, com bichinhos a crescer, histórias pra te entreter no canal Bichologistas.